Bom dia, galerinha, bom dia. Hoje a gente vai ter aí um, uma live muito legal. Ah, massoterapia no esporte, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera que tá aí, bom dia. Estamos aí com a Andréia. Bom dia. Tá me ouvindo bem aí, Andréia? Tá tranquilo? Perfeito, perfeito, tranquilo. Perfeito? Ah, que legal, muito bom. E a gente vai bater um papo muito legal, cara, com a galera aqui, né? A gente vai estar falando aqui com a Andréia. Andréia, nós vamos fazer um bate-papo muito bom aí, falando sobre massoterapia no esporte. Hoje a gente trouxe um tema muito legal. A gente vai testar aqui, ver se está tudo no jeito. Lembrando que a gente está fazendo um trabalho aí de fomentação da massoterapia e a galera vai ver que é muito bom aí o trabalho que a gente faz, né, André? A gente está aí fazendo, Bom, já tem. Estava contando, André, nós já estamos. Essa vai ser a nossa 18ª live sério? direta. Sério, Já? já é a 18ª live direta aí falando sobre massoterapia esportiva. Já E hoje a gente vai vencemos a trazer um dezena. tema. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, né? Que é a massoterapia, a massoterapia na ciência do esporte, né? Então é legal a gente pensar nesse processo. Que é a massoterapia na ciência do esporte, né? Porque muita gente não sabe, né? Que a gente tem uma ciência que estuda o esporte e é importante esse processo. Espera aí, André, que eu vou entrar aqui no Instagram aqui da massoterapia no esporte. Então, já está tudo ajustado aqui, né? Vamos conversar aí com a galera, vamos bater um papo. Então, vamos abrir aqui e falar bom dia, galera. Eu sou o Gutenberg, sou massoterapeuta, especialista no esporte. E hoje a gente está aqui para bater um papo com a Andréia. Andréia também Bom massoterapeuta, dia. trabalha aqui com a gente na GM. Eu e ela fizemos um trabalho aí e a gente fez uma proposta, né? A gente conversando essa semana, resolvemos falar sobre um pouco aí da massoterapia, né? E a gente quis trazer uma parte mais acadêmica, né? Então a gente vai colocar aí todo sábado um bate-papo, eu e André aí falando sobre a ciência, né, na massoterapia, a massoterapia na ciência do esporte. Então a gente vai falar aí sobre alguns artigos científicos aí que a gente tem, né, que baseia nosso trabalho. E o legal é que essa proposta, né, que eu fiz para a Andréia, ela topou na lata, né? Eu falei, André, eu tô com uma ideia assim e tal. E eu falei, cara, o que você acha de a gente fazer um bate-papo aí rapidão, assim, a gente pegar alguns artigos científicos aí que a gente está estudando muito e colocar para a gente comentar, né, para a gente falar sobre como que funciona, como é que está sendo feito o estudo, e a gente colocar também que a massoterapia, ela precisa dessa ciência, né, principalmente no esporte, né, porque no esporte a gente não tem como não trabalhar com a ciência, né, então a gente tem que realmente trabalhar baseado na parte científica, né, saber da aplicação, e é engraçado que a gente começou a fazer esse estudo, né, André, que a gente começou a ler alguns artigos e ver como que funciona. Eu estava num treinamento essa semana com os meninos, do treinamento que a gente vem fazendo aí sobre patologia, e aí eu trouxe um Baseada artigo, em estudos científicos, né? e é bem interessante esse processo, né? Porque a massoterapia também tem muitos estudos científicos. E aí a gente foi ver o artigo, cara, e aí eu tava lendo, eu falei, cara, vou ver como é que os meninos estão aqui com a questão da percepção das técnicas de massagem. E aí eu peguei um artigo bem atualizado, né, o artigo, se não me engano, acho que é 2018, né, André? E Foi. ele Aquele tava primeiro falando foi. isso, aí eu coloquei, comecei a ler o artigo para eles, e a gente falou, ó, hoje a nossa aula vai ser em cima desse artigo aqui e tal, não sei o quê. E aí E gerou polêmica. ele estava bem legal, né? Um artigo bem completo, falando sobre a técnica da massagem aplicada, da massagem clássica, e aí eu não lembro muito bem qual era o tema, mas no final ele falava que a massagem não fazia efeito. Aí eu falei assim, e aí, onde é que está o X da questão, né? Sobre aquela aplicação que ele colocou, né? Sobre o estudo, não foi satisfatório, que a massagem não surtiu o efeito que ele esperava. E aí, na É a lata, proposta, todo o tema daquele artigo foi a proposta de que a massagem clássica, usar a massagem clássica para controle de dor e edema. isso, massagem clássica para controle de dor e edema.
né? Foi justamente isso. E aí o artigo estava lá falando sobre esse processo todo bem organizado, bem legal, mas aí no final ele fala que a massagem clássica não faz efeito em dor e edema, né? Não tem muito efeito ali. E aí a gente começou aí eu falei, e aí, e agora? O que que aconteceu? Aí todo mundo ficou assim, teve 1 minuto de silêncio. Aí todos que estavam na sala falaram a mesma coisa. Falou, então, a massagem clássica, do jeito que foi aplicada, não é para esse tipo de efeito, né? Não, realmente não vai fazer esse tipo de efeito no atleta. E aí eu falei, aí sim, isso é legal, né? Então, quando a gente começa a ver os artigos e a gente começa a entender como é que funciona, né? O Gutenberg, processo, deixa eu só dar um bom dia aqui para o pessoal que está entrando. Bom né? dia, Gleice, Adenilson Marques. Deixa eu ver quem mais. Coach F33, Lucas de Amorim. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Ô, André, O se pessoal está apresenta aí, entrando, né? fala um pouquinho de você aí, André. Fala aí, fala um pouquinho de você aí. André Fala um já. pouquinho de mim. Então, Fala aí, André. eu fiz a transição para a carreira, eu trabalhava na área de turismo, fiz uma transição para a carreira da área de saúde, né? Eu optei pela massoterapia porque eu acho muito interessante esse cuidado, né? E como eu sou uma pessoa muito tátil, a massoterapia é maravilhosa, né? Porque na massoterapia clínica, que foi essa especialidade que eu optei por seguir, a gente recebe uma pessoa que chega lá com uma dor, no caso, como a gente é especializado em massoterapia esportiva, a base da nossa clientela são atletas, né? A Aham. pessoa chega lá com dor e a gente consegue dar um atendimento a essa pessoa eu chego com a dor no ombro. A gente tem capacidade de entender o que aconteceu com aquela pessoa, o que gerou aquela dor, qual é a musculatura que tá acometida por aquela situação, por aquela dor, e a gente tem condição de ajudar aquela pessoa a sair, né, no mínimo, com uma redução significativa da dor, numa massagem, né? Sim. Não, quando a gente consegue realmente retirar, fazer a pessoa fazer uma soltura ali da musculatura, a pessoa sai completamente sem dor. Então, a massoterapia ela é empolgante. E isso me chamou muita atenção e é o que me prende. É um desafio a cada pessoa que chega para atender, né? As pessoas podem pensar que todo mundo tem dor no ombro. Dor no ombro é tudo igual. Não, não é tudo igual. Cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem uma condição específica. Então, cada pessoa que chega para a gente atender é um desafio. E esse desafio é maravilhoso, essa possibilidade. Bom dia, Ju. Ah, que legal. Então, Não, é então, isso. E se a gente trabalhando com a massoterapia esportiva, a gente tem essa possibilidade, né? Como eu falei, a base da nossa clientela é de atletas, mas assim, pessoas que não são atletas acabam também chegando para a gente atender por conta disso, né? Às vezes a pessoa está cometida ali por uma dor de muito, muito, muito tempo, não conseguiu um resultado positivo para essa condição, né? Essa dor, que às vezes já é uma dor crônica, e você faz ali um atendimento e você consegue ajudar uma pessoa. Então, isso é maravilhoso. ah, verdade. Agora, assim, como é que você foi parar no esporte, André? Me conta aí. Então, como é que eu fui parar no esporte? Estava fazendo a formação, né, de técnica em massoterapia no Senac, e dentro da formação, a massoterapia tem várias áreas. Tem a área de estética, bem-estar, né, tem a área da massoterapia clínica. E a área de estética e bem-estar é uma área que é muito divulgada, né? Muita gente conhece. Massagem modeladora, e muitas vezes a área de bem-estar também, vamos ali fazer uma relaxante, mas como eu tenho essa questão de proximidade com o ser humano, então achei isso, para mim, não me chamou atenção. Me chamou atenção a massoterapia clínica, né? Então, dentro da massoterapia, a gente tem a terapêutica, né, que é voltada para o público, vamos dizer assim, em geral, e a gente tem a massoterapia esportiva, que ela é específica para o atleta. E trabalhando com o atleta, a gente tem a capacidade de trabalhar com a performance do atleta, ajudar o atleta não só a diminuir a dor, mas também evoluir, né? Então, assim, isso aí foi o que me chamou a atenção. E dentro do curso, o Gutenberg foi fazer o Gutenberg foi fazer lá uma
sessão, né? Porque dentro do curso técnico a gente faz a parte teórica, a gente tem a parte prática é do atendimento ao público. E daí o Gutenberg e a Luana foram lá para receber a massagem e a gente começou a conversar, e daí eu conversei também, comecei a falar com a Érica, porque até então a gente ainda não tinha passado pela massoterapia esportiva. E daí o Gutenberg lançou um curso gratuito que de vez em quando a GM disponibiliza, eventualmente. E daí eu fui fazer esse curso para conhecer a massoterapia esportiva. E a Jussi estava lá também, a Jussi Marques, que está aí com a gente, foi lá também, e daí a gente viu e eu falei, poxa vida, é isso aí que eu quero. Né? E trabalhar com o pessoal de esporte é muito interessante, porque é uma energia muito boa, né? É um pessoal que tem, assim, que está muito ativo, muito vibrante, é uma energia muito legal mesmo, sabe? Não é a pessoa que chega com dor e deprimida porque está com dor, é a pessoa que chega com dor, né? E está ali, sabe? Não, eu preciso diminuir essa dor porque eu preciso voltar para o esporte, eu preciso continuar a minha prática. Então, é muito interessante mesmo. Esse público é bem legal. Você fez uma festa esportiva, a cabeça explodiu, né? Pá, né? Deu aquela virada de chave, assim, falou, é isso que eu quero. E uma coisa e como a massoterapia, e como a gente precisa ter um conhecimento técnico muito profundo, né? Assim, isso para mim é um desafio intelectual maravilhoso, sabe? Né? Porque as pessoas pensam que a massoterapia é só chegar lá, faz o protocolo, tchau. Não é. Como eu falei, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade. Então, é um desafio a gente ter esse domínio dessa técnica, né? Realmente, a efetividade da técnica, ela vem com o estudo, sabe? Isso aí é que é muito interessante mesmo. Não, e eu acho que o papel aqui que a gente vai fazer agora, André, a galera que está em formação, né, a galera que está estudando massoterapia, se a gente tivesse mais canais assim, né, como esse, de informação, né, de trazer um conteúdo mais técnico, um conteúdo mais, né, e isso ajuda muito, né, encurta o caminho, né, então é importante a gente estar fazendo esse papel aqui. E eu acho que o objetivo um profissional qualificado, né, Gutenberg? Um profissional realmente que tem uma resolutividade no atendimento. Não, e o importante é a gente ter essas pessoas, né, que estão ali fazendo esse trabalho mais focado na excelência, né, que querem buscar a melhora da performance do atleta, não só do amador, mas do alto rendimento também. É importante. E preparar esse profissional, né, ter ali bons profissionais para o mercado é imprescindível, né, para a gente tá buscando isso aqui. Principalmente aqui em Brasília, que é uma cidade que tem bastante existe, né? É uma demanda que existe, porque você vê, hoje em dia a saúde, né, as pessoas estão bastante envolvidas com a questão da prática do esporte como qualidade de vida, né? E a maioria das pessoas não sabe que a prática do esporte ela precisa vir acompanhada de uma soltura dessa musculatura, porque senão a pessoa vai ao invés de conseguir uma qualidade de vida, ela pode acabar gerando uma dor, né? Então, assim, a demanda, a necessidade é muito grande, E isso tudo é baseado, né, em várias evidências científicas, né, esse que é hoje o nosso objetivo aqui, falar sobre dessas evidências científicas aí que a gente tem, né, e aí para começar a gente escolheu, eu e o André, eu tenho um artigo que é bem recente, né, que ainda é de 2020 agora, foi publicado dia 6 de abril, e a gente trouxe esse para a gente fazer um comentário sobre esse artigo, né, que é muito legal. E o que é, né? Então, vamos falar o seguinte, né? Primeiro, eu acho que é legal a gente pensar, quando a gente fala em ciência no esporte, a gente falar um pouquinho, né, de que é a ciência no esporte, né? E onde que entra a massoterapia aí dentro desse processo. Então, quando a gente pensa, né, do que é a ciência no esporte, galera, a gente, literalmente, ela pode ser definida como um processo científico, né, utilizado para orientar a prática esportiva, né? E é para justamente visar o alto rendimento. Então, por exemplo, nós da GM, né, a gente trabalha com atleta de alto rendimento, o nosso foco é o alto rendimento, né, melhorar a performance desse atleta que está em competição, né. Hoje é bem interessante. Eu estava fazendo atendimento com a Andréia lá na nossa unidade da ABB e todos os atletas que passaram lá ontem, todos eles estavam no início de temporada, né, se preparando, começando a base de treinamento para uma competição específica, né? Alguns tinham competição em maio, outros têm competição em abril, outros têm competição em março.
Eu estava com uma atleta ontem que estava indo, mudando, né, para os Estados Unidos, né, porque ela conseguiu uma bolsa lá nos Estados Unidos por nado sincronizado. Então, assim, a gente trabalha com atletas que realmente têm o objetivo de fazer a performance no esporte de alto rendimento. E para a gente trabalhar sem a ciência é quase impossível, né? Não dá para a gente ficar no trabalho empírico, né? E quando eu penso nessa questão assim, da ciência no esporte, a gente tem que entender, né, o processo, como é que funciona, das razões mais abrangentes, né? Então, assim, entender como é que eu aplico a técnica e saber qual que é o resultado que ela vai dar no corpo do atleta, né? Entender De acordo com qual as que é o várias momento. modalidades, né? A Ana Raquel entrou aqui, eu acho que é a Ana Raquel que faz o ciclismo, né, Gutenberg? Ela é do parapsiquismo, é uma atleta de alto rendimento, que passa com a gente, né? E bom dia, Ana, tudo bem? Estamos aí, estamos falando hoje de artigo aí sobre massagem no esporte, hein? Muito bom, seja bem-vinda. A Aninha, ela está em São Paulo agora, na verdade, olha só. A Ana está em São Paulo aí, né? Está se preparando para uma competição agora, que vai ser no final do Sim. mês de janeiro. Ela passou a dezembro inteiro se preparando com a gente e aí viajou agora em janeiro para fazer essa preparação lá. Acho que ela está em Ribeirão, acho. Ela está em alguma cidade de São Paulo, aí do interior, para uma competição. E é legal, né, a gente estar dentro desse processo aí de acompanhamento dos atletas que estão competindo, né? E esse é o papel muito importante da ciência no esporte, né? Porque ela abrange várias áreas de conhecimento, né? Então, quando a gente fala em ciência no esporte, a gente está falando da fisioterapia, da psicologia, da parte da preparação física, né? Da parte técnica, da parte médica, né? E dentro do esporte, a gente trabalha com Multiprofissional, né? multidisciplinar, né? Então a gente precisa literalmente entender como é que funciona isso. E a massoterapia ela faz parte desses pilares, né? É muito importante. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, falando todo sábado, né? A gente falar da parte científica da massoterapia, né? Tem muitos artigos, né? A gente viu que, cara, ontem eu explodi a cabeça lá. A gente estava fazendo, eu já tenho vários artigos sobre massagem, e aí eu fui pesquisar com a Andréia. Eu falei, caramba, Andréia, vamos pensar. Eu cheguei em casa, era tipo umas 6 da tarde, Andréia. E aí eu sentei aqui, aí abri o PubMed, abri o Jospit, aí comecei a pesquisar, e colocava lá massagem no esporte. Nossa, dava quase tipo 1.000 artigos assim, falando A relacionado e tal. pesquisa é muito intensa, é muito intensa. A produção de artigo científico é muito grande. Muito grande. Eu achei muito legal, né, a gente ter esse cuidado. Então, qual que é o nosso objetivo aqui no sábado, todo sábado de manhã? A gente bater esse papo sobre a ciência no esporte. A gente fala de diversas áreas dentro da massoterapia que é voltado. Então, a gente vai falar das técnicas que a gente tem, né? A gente vai falar de ginástica linfática no atleta, a gente vai falar de várias coisas. E esse artigo que a gente escolheu aqui para hoje, para a gente comentar, é um artigo que ele é muito relevante para esse início, porque é um artigo muito recente, né? Que ele foi ali publicado no auge da pandemia, e era uma coisa que a galera estava já vem estudando há bastante tempo, que é justamente o efeito da massagem esportiva no desempenho e na recuperação, né? Então, o que os caras fizeram? Eles fizeram uma revisão sistemática e uma meta-análise, né, de entender qual que foi o efeito da massagem no desempenho. E esse artigo, né, ele foi feito por uma galera lá da Inglaterra, né, que foi publicado na revista que é BMJ, né, que é a Open Sports Medicina e Exercício, da Universidade de Yorkshire, no Reino Unido. Né, então, lá na Europa. E o que eles fizeram? Foram 3 autores aí, que é Holly Louise Davis e Summer Alan Bed e James Chico. Né? Então, é uma galera que esses 3 caras aí estudaram, eles fizeram uma revisão sistemática, pegaram todos os artigos falando sobre massagem e fizeram uma meta-análise. Então, eles pegaram os artigos que já foram feitos, né, durante um período, que foram enquadrados ali dentro daquilo que eles se propuseram a fazer, e analisaram a parte estatística. E o que aconteceu? Então, esse artigo aqui, ele ficou sendo o maior artigo, né, ele ficou sendo o maior artigo de exame de efeitos da massagem. Olha que legal. Então, nós temos aqui, vamos discutir sobre o maior artigo de efeitos sobre a massagem no esporte. Né? Então, é importante. E eles consolidaram os dados desses artigos anteriores, né? Eles fizeram a consolidação dos dados desses vários artigos numa
a resultado só, né? A consolidação desses dados. Justamente. Olha só, quantas pessoas participaram desses artigos que eles tiveram ali? Eles teve 1.012 participantes. Olha a quantidade de pessoas que foram, né, submetidas ali à massagem para identificar se realmente tinha efeito ou não, né? Então, é um artigo bem robusto, né? Eles pegaram ali, tiveram bastante tempo ali de trabalho, né, para poder fazer essa pesquisa e chegar numa conclusão muito legal. E o que eles pensaram aí dentro desse artigo, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso quando a gente fala de artigo científico, ainda mais falando da massagem, né? Eles fizeram algumas análises com alguns marcadores, né, André? Você viu, eu estava vendo aqui, que eles fizeram a massagem, né? Pegaram ali alguns marcadores e eles usaram, qual foram esses marcadores? Foi o efeito da massagem na força, o efeito da massagem no salto, o efeito da massagem no tiro, né, na parte assim de explosão, né, o efeito da massagem na resistência, o efeito da massagem na flexibilidade, na fadiga e na dor muscular tardia, que é o do OMS, né, que a gente vai falando ali mais ali a respeito disso daí. O que você achou, Andréia, desse artigo aí? Qual que foi a ideia para você que os caras passaram do artigo? Uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo, Gutenberg, foi que ele disse que, assim, que eles localizaram vários artigos, mas que a metodologia de pesquisa foi falha, né? Então, assim, isso é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas se predispõem a fazer um artigo, mas não usam a metodologia científica para dar sustentação, né? Para justamente você ter um estudo de qualidade, né? Então, você vê, eles pegaram vários artigos para fazer parte dessa revisão e, no fim, eles tiveram que fazer uma seleção, né, porque vários artigos se perderam por conta justamente dessa falta de cuidado. Eu acho que isso é uma falta de cuidado na pesquisa científica, né? Mas, assim, o resultado a que eles chegaram eu achei muito, muito interessante mesmo, porque eles quebraram uma série de conceitos anteriores que existiam, né? Quando eu fui lendo esse artigo, eu vi que eles realmente quebraram uma série de conceitos anteriores que assim, eram considerados verdadeiros, mas que nesses artigos novos que eles pegaram para revisão bibliográfica, como foram feitos com cuidado maior, com uma metodologia, uma percepção mais acurada do procedimento, eles acabaram, né, combatendo várias verdades que a gente se guiava por elas, né? Eu achei isso muito interessante. Você vê a necessidade da revisão bibliográfica, a importância disso. Não, uma coisa que eu comentei ontem com o André, quando estava fazendo pesquisa, o que tem de artigo de 1990 para baixo é gigante, né? A gente tem muitos artigos ali com referências de 1994, 1988 e tal. E esses artigos já todos realmente já mudaram, porque a técnica, hoje em dia a gente tem meios, né, de comprovação muito mais eficazes, né? Por exemplo, a gente tem a termografia, que ajuda realmente a comprovar o efeito da massagem sobre, né, dentro disso aí. E o que eu vejo aqui, o que eu vi com o artigo, igual o André estava falando ali, é que dessas pesquisas todas, né, que eles fizeram, alguns deles, literalmente, eles não usaram as técnicas específicas, né, para algum tipo de processo. Mas ele tem uns gráficos legais no artigo, a gente vai disponibilizar para vocês aí depois, vamos deixar lá o link que está aí, né, esse aqui foi da PubMed que a gente pegou, e está disponível para todo mundo ter acesso. E ele tem alguns gráficos que ele mostra, né, literalmente, o efeito da massagem em cima de cada marcador desse, né? E esses gráficos são muito interessantes, porque quando a gente pensa em ver o artigo científico aqui mostrando a massagem, né, relacionada, né, naquele momento, a gente vê que a massagem, a maioria sempre teve. Então, ele esteve no eixo zero lá, tinha assim, do lado de cá, desse lado de cá, era a parte negativa e do lado de cá a parte positiva. E a maioria dos artigos, a maioria que eu falo assim, de 7, 8 artigos relacionados àquele mesmo tema sobre força, só tinha um que falava que a massagem não teve efeito, né? Então, só tinha um que falava que estava negativo. O resto todos eles eram para cá.
claro que a diferença era muito pouco. Então, teve artigo que comparou a massagem com a crioterapia, teve artigo que comparou a massagem com a parte de analgesia com eletroestimulação, né? E aí eles foram fazendo esse resumo. Então, é legal a gente pensar ali que quando a gente vai fazer a aplicação da técnica correta, né, a gente sabe que hoje a massagem clássica, ele faz um trabalho mais, vamos falar assim, mais superficial, né, ele faz um trabalho que não é para tratamento da dor mais profunda, entendeu? E isso a gente consegue já identificar quando a gente falar de técnicas de liberação miofascial, né, então de técnicas faciais, miofaciais que realmente tratam, de fato, esse desconforto, né? E aí, nesses gráficos aqui, a gente consegue já ter uma noção do que está acontecendo, né? Então, aqui, ó, em relação à força, por exemplo, força, deixa eu ver se é força aqui que eu estou olhando aqui, em relação justamente para identificar a força, né? A gente, na força, dentro desse artigo, eles fizeram a comparação de todos relacionado à força, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e dos 11, somente 3 tiveram abaixo dessa régua, né? Então, assim, aqui está o eixo zero, para baixo tem 3 artigos e para cima tem 4 artigos falando sobre a questão Quer da dizer massagem que 3 artigos, você está dizendo que 3 artigos não indicaram a massagem como sendo usada, né? E aí é engraçado, porque, mas olha só, quando a gente pensa assim, tem muito artigo que por exemplo, deu do 0 ele foi para 1, né? E a gente teve, se eu não me engano, um artigo que estava mais aqui, mais longe da barra, né? Que aí esse aqui estava considerado como acho que se eu não me engano aqui está, deixa eu ver, 2. Então, assim, a maioria, o que mais chegou, né, que teve resultado, teve nível 2 na escala, entendeu? Então, é importante. Querendo ou não, ele já faz, né, alguma modificação, né? Por mais que seja pequena. Então, o próprio artigo fala isso, né? A conclusão que eles chegaram, que eles tiveram aqui, é que a massagem, por falta de muitos mais estudos mais precisos, né, usando técnicas, né, fala que ela pode melhorar um pouco a flexibilidade e a dor muscular tardia, né? Então, o que a gente pensa nesse processo de conclusão que eles chegaram aqui, né? Que a gente precisa ter mais parâmetros, né? Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente trabalhar, pegar mais, a gente já viu que tem alguns artigos, né, que falam disso, né, que a massagem, ela realmente tem uma eficácia, né, e agora usando tecnologia real que dá para comprovar a massagem, que é a tomografia, né? Então a gente tem vários artigos aí já que estão sendo publicados agora, mais recentes, falando sobre o uso da termografia para comprovar o efeito da massagem, principalmente na parte da hiperemia, da vascularização, né? E aí a gente consegue... Eu achei interessante nessa conclusão, né, de que a massoterapia, que ela aumenta a flexibilidade. Eu achei muito interessante isso, porque a gente não pensa nesse sentido, né? Mas por que a massoterapia aumenta a flexibilidade? Porque faz a soltura, né? Solta a musculatura. Então, obviamente, no que você solta a musculatura, a flexibilidade daquele membro, ele aumenta, né? E, assim, a força estaria mais relacionada a quê, Gutenberg? O aumento da força, o aumento da velocidade do tiro, porque, né, aumento da flexibilidade é fácil da gente entender. Por que a massoterapia aumenta a flexibilidade? Promove a soltura das fibras musculares, das fibras da musculatura. Mas e a questão de força? Então, a massoterapia já tem né, várias coisas ali que a gente vê que, por exemplo, quando a gente tem um atleta de levantamento olímpico, né, igual o CrossFit, que precisa de força, o que a massoterapia faz? O que ela ajuda nessa questão aí? Que ela ajuda que o atleta se recupere entre uma prova e outra mais rápido, né? Então, a recuperação, por exemplo, não quer dizer que ele vai ganhar força fazendo massagem. Ter ganho de força. Não quer dizer que vai ter ganho de força. Ele não vai ter ganho de força fazendo massagem, isso é fato, tá? Isso não acontece, tá? O que vai acontecer naquele processo?
por exemplo, a recuperação dele entre as provas, né? Por exemplo, uma prova de CrossFit, que ele vai ter ali uma prova que acabou de fazer agora vários bar muscle up, né? Teve que fazer uma prova de ginástica, ele tinha que subir na barra fazendo movimentos de ginástica. E logo em seguida ele vai ter uma prova de um RN, que é fazer um levantamento olímpico ali de snatch, que seja de clean e tal. O que a massoterapia pode ajudar nesse processo? Ajudar essa perca de força, né, essa fadiga que ele ia ter, porque ele acabou de usar a musculatura fazendo a barra, e logo em seguida ele já vai fazer uma prova daqui, por exemplo, no intervalo aí de 2, 3 horas, vai fazer uma prova para um RN, ele manter a força que ele teria, né, então assim, tá bem próximo, entendeu? Porque hoje, qual que é a estratégia da massoterapia dentro do esporte? É a gente manter o atleta preparado para fazer a próximo exercício, né? E não ter sentindo aquela percepção de desconforto, né? Que ele normalmente tem, que é o objetivo da prova, entendeu? Então, quem ganha normalmente nessas competições são a galera que está mais recuperada, né? Quem se recuperou melhor entre as provas. E soube fazer estratégias de usar a massagem. Daí é o entendimento, a gente está falando então do entendimento de como que a massoterapia vai ajudar o atleta, né? E não no marcador em si, né? O marcador é força, a massoterapia não aumenta a força, mas a massoterapia aumenta a recuperação para o atleta que usa força, né? A recuperação dessa musculatura de força. Isso, e aí é legal a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, por que isso pra gente é óbvio? Porque a massoterapia não vai fazer o cara ficar mais forte, não vai. Sim, o que vai fazer ele ficar mais forte exercício. É o exercício e treinamento muscular, então isso daí não entra na massoterapia. E quando a gente fala aqui, né, de resultados, por exemplo, de efeito da massagem manual, que ele fala aqui sobre desempenho de salto, né? Vamos falar, é muito legal esse negócio de desempenho de salto, porque lá eu trabalho com a galera dos saltos ornamentais, né? E a gente tinha lá um preparador físico, que era o Rock, e ele era... Deixa eu só fazer uma parte aqui. Qual galera de saltos ornamentais que você trabalha? Eu trabalho com a seleção brasileira, né? Então, de Salto Brasil, né? A equipe Salto Brasil. A gente trabalha com Salto Brasil, né? Eu sou do Instituto Pro Brasil, e eu acompanho a galera já tem 3 anos. Então, os atletas que eu acompanho diariamente, né? Na verdade, assim, semanalmente, a gente tem um trabalho com eles 4 vezes na semana. E o ano passado, o ano de 2021, a gente fez um trabalho de acompanhamento com eles, que é esse RUP Test, né? O que é o RUP Test? O RUP Test é um teste de salto que a gente vê como que está a condição física do atleta. Olha que legal. Esse teste é um teste padrão ouro. Ou seja, você está falando da sua prática semanal, 3 vezes na semana, com atletas de salto. De salto. Então, olha só o que é legal. Essa meta-análise, ela falou sobre o desempenho de força, né, e desempenho de salto, entendeu? Né? Como é que foi feito isso? Né? Então, eles analisaram aqui o desempenho da força, né, em efeito geral, e o desempenho do salto. Então, como que a gente consegue colocar um parâmetro, por exemplo, se o atleta está perdendo força, se está perdendo potência, na altura do salto? Então, o RUP Test, ele justamente fala disso, né? O atleta ele faz um salto padrão, né? Então, a gente vai lá, faz uma filmagem, e na filmagem eles medem a altura que o salto desse atleta fez. E aí ele faz isso todos os dias. E aí vão criando marcadores para que a gente veja o desempenho do atleta. Quando o atleta está mais fadigado, mais cansado, está sentindo algum desconforto, tem alguma disfunção, a altura do salto vai diminuindo, né? E aí já é um marcador, entendeu? Para entender como é que foi a carga de treino e tal. Muitos preparadores físicos, técnicos, né? A galera que trabalha com esse negócio aí, o próprio fisiatra, né? Ele tem esse cuidado aí de usar esses marcadores. E aí, o que eles acharam aqui, né? Eles acharam aqui, ó, eles tiveram 5 estudos, né, e examinaram, né, se a massagem esportiva afeta o desempenho do salto, né, e com efeito. E aí, o que eles fizeram? Olha só, eles colocaram para ver 300 contrações de força máxima em 16 participantes. Aí depois colocava 12 minutos de massagem e foram administrados imediatamente após o exercício, né? E em seguida, né, diariamente, por 3 dias, em uma única perna, usada como modo de controle. Aí ele coloca assim, que a massagem não teve efeitos negativos no desempenho do salto unilateral. É engraçado, quando eles fizeram esse processo aqui, nesse estudo específico,
que quando a gente sabe que a massagem, quando a gente coloca imediatamente, né, ela não faz efeito. A gente já tem vários outros estudos falando que a massagem, o ideal é que ela seja aplicada 30 minutos após, né? Entendeu? Que ele faz, não é de imediatamente, né? Então, assim, 30 minutos após a massagem tem um efeito muito melhor em cima do organismo ali, né? Entendeu? Então, é interessante a gente pensar nesse processo aqui. E aí ele tem vários estudos aqui que eles colocaram desses 5, né? Como é que coloca aqui a parte, então a gente consegue identificar. E aí o que aconteceu na minha prática, tá? Na minha prática lá com os meninos. Então, olha só, durante todo o monitoramento deles que eles tiveram em 2021, né, que foi no ano da Copa de Tóquio, né? A gente teve ali, foram 4 atletas que foram para Tóquio, a gente viu que o desempenho deles durante esse processo, a massagem ajudou a manter ele mais tempo naquela padrão de salto, entendeu? Então, assim, ele não tinha muitas oscilações, porque ele recebia a massagem 4 vezes na semana, entendeu? Então, ele fazia um processo de recovery, claro que não era só a massagem, não era só, então a gente trabalhava com ele ali de uma forma, e aí se manteve. Então, a massagem também ajudava nesse processo de recuperação ali deles, porque a gente fazia uma intervenção ali praticamente logo após o treino, a gente colocava eles para fazer a parte do recovery, a massagem era uma das ferramentas, né? Então, teve um efeito legal aí sobre esse processo. E aí, o que acontece aqui? A mesma coisa, entra no mesmo esquema da força. A massagem, ela não faz com que ele ganhe potência, né? Ele ganhe esse salto ali, ele tem o padrão. Mas ela consegue manter. Ajuda a manter a performance, né? O desempenho. Isso, entendeu? Então, toda vez que ele acabava o treino, né? Aí fazia massagem, no outro dia, quando ele ia saltar, não tinha variação, entendeu? Né? Não tinha muita variação de treino com estímulo, entendeu? A massagem então, como uma das ferramentas de recuperação muscular, né? Como recuperação muscular, isso daí. Tá? Uma outra conclusão que eu achei interessante desse artigo é a questão de que ficou evidenciada a redução da dor muscular percebida, né? Isso para a gente que trabalha com a massoterapia, isso para a gente é bastante óbvio, né? Mas assim, por quê, né? Por que tem uma redução da dor muscular percebida? Então, quando a gente pensa nessa questão de dor muscular percebida, que é aquela do OMS, né? E aí a gente tem que pensar o que é a do OMS, né? O que é essa dor, né? E a dor muscular tardia, como a galera normalmente fala, né? Que é aquela dor do dia seguinte, né? Que o atleta normalmente tem. Só que o atleta que trabalha no alto rendimento, cara, essa dor é todo dia, né? Porque ele não para de treinar. E tem 2, 3 sessões de treino no dia. Né? A gente tem, por exemplo, um atleta aí de CrossFit, né? Que é o que passa com a gente. E ele está fazendo quantas sessões de treino, André? 3, né? 3 sessões. 3 sessões diárias. E ele é um atleta master de elite, né? Acabou de chegar dos Estados Unidos, foi fazer uma competição lá, ficou em top 10, né, nessa competição. E ele tá, então assim, dor para ele é o tempo inteiro. Essa dor muscular, ela começou quando ele começou a carreira no CrossFit, tá até hoje, ela nunca parou, né? Ele dor todo dia, né? Então, como é que ela se manifesta, né? Ela se manifesta justamente onde o atleta faz um exercício muscular muito vigoroso, né? Então, normalmente eles têm que estar assistindo. O Rafael Borges entrou. É o Borges? É o Borges, olha aí, o Borgesão aí, tá aí, ó. Alvissa também entrou. O Borges Bom aí. Bom dia, gente. Bom dia, e aí, dia. Vissa? E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos falando da ciência no esporte, a gente está falando da massoterapia aqui, na ciência no esporte, estamos falando sobre um artigo científico que saiu aí, muito legal, a gente está batendo um papo aí sobre esse artigo. Sejam bem-vindos aí. E aí, essa questão, né, da dor muscular, ela justamente isso, né, ela... A observação do Vissa, esses dois sabem tudo de recuperação para atletas. Ô, Vissa, é porque a gente tem atleta igual você, Vissa. Vocês
Vocês aí, ó, olha só, hein? 3 atletas aí, Ana Raquel, Rafael Borges e o Vista. São Eu 3 fiz atletas de 3 esportes diferentes, uns saltos ornamentais, outros de campeões, né? kayak. 3 campeões, Então, todos medalhistas. os campeões, isso é importante, né? E você vê como é que a diversidade, né? É muito legal essa galera aí. Né? Deixa, ó, eu provo isso aí, deixa meu É, corpo preparado para as cargas. É, muito bom. é E quando a justamente gente isso que pensa, a gente está falando, isso é justamente sobre essa questão que a gente, o artigo científico é uma revisão justamente disso. Carga o de tema treino e dele prova. é justamente o efeito da massagem no desempenho e na recuperação do atleta. Né? É isso que a gente tá batendo esse papo aqui. E assim, né, quando a gente pensa na dor muscular, né, essa dor tardia, é o que mais tira o atleta do treino, né, o que mais limita, né, porque, por exemplo, quando a galera está na fase da base, é um treino muito dolorido, né, que é um treino que eles vão tirar, por exemplo, a galera vai treinar um treino um pouco mais de volume, treinar um pouco mais de técnica, então é um treino que realmente deixa a musculatura, como diz aí o Vista, né, moída, É, e isso daí se não tiver ali esse auxílio, né, que a gente chama do recovery passivo, né, que é a recuperação com equipamentos, com meios diferentes, o atleta realmente não consegue fazer. E, e esse artigo mostrou, a gente tem um gráfico lá, e ele mostra realmente que a massagem faz muita diferença, né? Então aqui, ó, dentro do gráfico que ele mostra, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Falando sobre a questão muito da dor, tá falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artigos, né? Desses 10 artigos, para você ter uma ideia, falando sobre dor muscular tardia, não tem nenhum que deu negativo, só teve 2 que não teve mudança de alteração nenhuma, tá? Só teve 2, todos os outros foram acima de 1, entendeu? Na verdade, teve acima de 1 não. Teve, realmente, ó, teve um que teve aí quase 8%. Estava na escala, deu 8 aqui, entendeu? Então chegou realmente a recuperar bem, né? Esse estudo. A gente vai até procurar esse estudo aí para poder não, identificar o que esse é cara. muito interessante, né, Gutenberg? Porque você vê, a gente está falando sobre artigo científico e a gente tem aqui 3 atletas que vivem isso, né? Então, o Sim, artigo está comprovando a prática, né? com A certeza. Ana Raquel, Borges, o Vissa, né? Eles fazem massagem constante e a massagem é fundamental para essa questão da dor, da É, é. flexibilidade, da recuperação para a força, da recuperação para o salto. Assim, a ciência comprovando, né? Demonstrando isso mesmo. É muito Não, isso interessante, é, porque você vê o uso da massagem é milenar, né? O uso da massagem é milenar, e agora vem a ciência e está comprovando o que a prática já nos informa, né? olha só que legal aqui, ó. Tem um artigo aqui que fala, que é esse artigo de Nunes, eles fizeram um artigo aqui que a massagem reduz a dor e a fadiga percebida no quadríceps de 74 atletas após um Ironman, a prova Olha de triatlo, a aí, prova que Vissa. você faz aí, que vai fazer. Né? E aqui eles falam que as técnicas de massagem que foram utilizadas, olha só quais são as técnicas que eles utilizaram: a deslizamento, deslizamento e amassamento e a tapotagem. Né? Para um atleta de Ironman, você acha que vai ter algum efeito ali depois da prova? Conta aí. Né? Isso aqui foi exatamente depois da prova, né? E aí, ó, as classificações subjetivas de dor e fadiga são relativamente baixas, né? Colocou que literalmente não houve diferença para os grupos de dor à pressão, entendeu? Quando os caras estão, literalmente colocam ali algumas técnicas, né? São técnicas que praticamente como se fosse uma drenagem, né? Entendeu? Mas vamos lá, a gente vai vendo aí que são. Por isso que tem muitos artigos que não tem. Aí agora esse aqui, ó. Esse aqui foi muito legal. Ultramaratonista, 172 finalistas de 161 quilômetros de uma maratona,
ultramaratona lá nos Estados Unidos. Aí teve um grupo de controle e tal, compressão, assim, aí aqui teve. Aqueles que receberam a massagem reduziram significativamente as avaliações de fadiga e percepção de dor em controle de comparação. Olha que maravilha, hein? Então, eles conseguiram ver que a massagem tem realmente o efeito nesse aqui, né? Aí também vai também de quem é que está fazendo a massagem, né? A gente ontem, eu e o André... Eu achei interessante você falar que fizeram basicamente a drenagem linfática, porque quando a gente fala em massagem esportiva, as pessoas pensam assim, liberação, né? E não pensam que existem várias técnicas de massagem que são utilizadas dentro da massagem esportiva, na massoterapia esportiva, né? Ou seja, a gente faz uma terapia do atleta, né, mediante o uso de várias técnicas de massagem, sendo que a drenagem é uma dessas técnicas, né, que ajuda justamente essa questão da desintoxicação, né, Gutenberg? É isso aí. Né? Então, eu acho muito legal, né, quando a gente fala disso. E aí aqui, ó, falando sobre a flexibilidade, né, vamos falar aqui, vamos ver aqui o que eles falaram sobre a flexibilidade, aqui, como é que foi o estudo que eles viram, né? Eles pegaram aqui, se eu não me engano, foram na flexibilidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos, né? O aumento da flexibilidade, né? Da flexibilidade. Do aumento da flexibilidade, sim. Isso, da melhora da flexibilidade. Dos 7 artigos, só teve um que ficou naquele grau negativo aqui, tá? Os outros todos foram acima, entendeu? Né? E a escala aqui chegou a escala 6. Né? Então a gente viu que realmente ele ajuda muito e ganha muito, né? Então por isso que essa meta-análise, ela teve essa conclusão que tem um aumento na melhora, né? E tem tanto na flexibilidade quanto na dor muscular tardia. E eu achei muito legal o final que eles colocaram lá na conclusão, é que eles falam aqui no final aqui da conclusão dele, né? Que o artigo serve como base para poder fazer uma orientação dos técnicos, né? E orientar os técnicos e orientar os treinadores. Aqui, ó, fala assim, ó, nossas descobertas ajudam a orientar o treinador e o atleta sobre os benefícios da massagem e informam as decisões sobre como incorporá-las ao tratamento da competição. Olha que legal, né? Ele falando isso. Então, assim, realmente aqui é mais um artigo que comprova que a massagem no esporte, principalmente do alto rendimento, né, ela ajuda. Mas a pessoa precisa entender qual que é o momento que ela tem que ser abordada, né, que tem que ser colocada aí dentro do processo, né? Então, acho que com relação a esse artigo específico aí, tem um aspecto assim que eu acho que a gente não chegou a falar, né, hoje ainda, é a questão de que assim foi comprovado, né, a questão dos efeitos fisiológicos da massagem, por exemplo, de aumento de pressão arterial. Está colocado nesse artigo, né, que deslizamento e fricção não tem alteração da pressão arterial. Mas as técnicas que são profundamente dolorosas aumentam a pressão arterial. Por exemplo, é a técnica do ponto gatilho para liberação miofascial, que o pessoal faz com uma pressão muito grande, né? Então, assim, isso é muito, muito, muito interessante, porque às vezes a pessoa não entende porque que existem algumas contraindicações que são específicas da massoterapia, por que eu não posso fazer e por que eu posso? Por causa justamente dos efeitos fisiológicos da massagem. Ou seja, quando um atleta faz uma massagem, a gente não está trabalhando só nessa questão da musculatura, existem outros efeitos que muitas vezes não são considerados, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial. E é justamente o que acontece, por exemplo, na aplicação da massagem com a galera que é amador, né? Então vamos pensar o seguinte, o cara lá, sedentário, vai fazer um amigo convidou ele para fazer uma corrida de rua, 5 quilômetros. Cara, 5 quilômetros para quem é sedentário é uma maratona, entendeu? O cara não levanta do sofá e vai correr 5 quilômetros, não adianta, André, não tem como, entendeu? E aí se ele vai correr, ele corre, mas ele vai ficar quebrado, entendeu? Porque ele não está preparado para fazer aquele tipo de estímulo, né? Não se preparou para aquele exercício.
E aí ele chega lá, que já aconteceu várias vezes, eu trabalhando em evento de corrida, o cara chegou lá, a gente vê que ele não tinha preparado, eu falo, cara, te colocaram uma roubada, né? Ele falou, nem fala, nem fala, nem fala. E aí o cara chega, se joga na maca, a gente vê que ele está com a frequência cardíaca dele alterada, ele está mais ofegante, né? Quase tentando respirar, tentando puxar o ar e tal. E E aí a gente tá todo travado, né? A musculatura toda travada. E aí? toda travada. Aí vem uma pessoa que não tem a preparação para atender esse tipo de atleta, né? Que você precisa ter um conhecimento, né? Que é super importante isso. E vai lá e aplica uma massagem que é contraindicada nesse caso, né? Então, é legal a pessoa começar a entender esse processo e saber que a massagem, ela tem essas contraindicações e colocar ela na hora errada pode realmente atrapalhar muito, não só a recuperação, mas trazer algum tipo de acometimento ali, de desconforto para aquela pessoa, né? Entendeu? Então, tem que Ao invés de realmente ajudar, faz faz atrapalhar, né? Então, a gente tem que entender. E no esporte, principalmente de alto rendimento, né? Por exemplo, é interessante a gente lembrar disso, desse processo, que no alto rendimento a gente já vê que os atletas eles estão ali já são testados, né? Fazem exames, têm acompanhamento cardiológico e tal. Mas, por exemplo, com um atleta que ele acaba de chegar do Ironman, se ele vai fazer uma massagem, essa massagem é muito pesada, né, ali naquele momento da chegada, ali depois que ele faz, que ele descansa e tal, né, que ele tem aquele momento ali de 30 minutos depois ali para recuperar, ele precisa não ter uma massagem tão pesada, né, como normalmente a galera costuma fazer aí nesses eventos, entendeu? Porque o atleta precisa estar mais recuperado, se recuperar, né, fazer uma massagem que a gente chama. E a gente faz uma massagem mais firme, né, mas ela não é pesada, ela não é uma massagem dolorida. Então é legal a gente pensar nesse processo aí, que muda muito, né, essa questão da, da indicação da técnica, né, que vai ser utilizada. muito Porque legal. a galera só acha assim, né, como a gente viu falando essa semana, como existe várias técnicas e várias é, modalidades de massagem, né? Então, dentro da massagem esportiva, a gente tem massagem intertreino, massagem pré-treino e massagem pós-treino. Na massagem no esporte, a gente utiliza massagem de manutenção, massagem de recuperação, massagem de reabilitação e massagem de tratamento. Olha como é que são várias técnicas, né? Vários momentos que a gente vai estar com o atleta ali. E esse artigo ele vem falando disso, né? Ele vem usando bastante essa abordagem E aí para da. cada momento existe uma técnica indicada, né, Gutenberg? Para cada momento existe uma técnica indicada. Isso, é bem interessante a gente ter isso daí claro na mente do massoterapeuta que vai trabalhar no esporte, que a cada momento, né, dependendo de como que o atleta vai chegar, você precisa ter essa avaliação, fazer essa avaliação ali e identificar, isso é o mais importante, identificar qual que é a técnica específica para aquele, naquele momento, né, de utilização, tá? Cara, esse E aí a gente papo. entra no mérito que você falou de pressão, ritmo. Então, olha que legal. Ontem quem perdeu a live de ontem, cara, perdeu uma mega dica aí, entendeu? Que a gente falou exatamente de como que são os efeitos que a massagem faz, né? Que é o efeito que a técnica desenvolve na face, na musculatura. E a gente falou das camadas da musculatura, a gente falou sobre as manobras, né? De mecanotransição. A gente comentou aí que essas manobras são interessantes ali, e tudo isso tem um porquê, né? Então tem uma frequência, tem um ritmo, tem a parte de duração, né? Que é bem Pressão. interessante, né? E lembrar que a gente tem aquela escala ainda de arrasto, né? Lembrar, por exemplo, numa massagem dessa aí, pós-prova, por exemplo, de um Ironman, a gente vai precisar sim usar um emoliente, né? Porque o arrasto dela não precisa ser um grau tão alto, né? Então, lembrando que a gente tem 3 graus de arrasto aí, né? Quem depois quiser ir mais informações, só chamar a gente no direct aí que a gente passa, né? E é legal a gente lembrar que o organismo, ele ele é individual, né? Cada um tem um organismo específico, então a gente não consegue fazer um protocolo único para atender todo mundo. A gente tem que ter
uma percepção e montar o protocolo para aquela pessoa naquele momento, né? Porque você imagina, né? A pessoa está acabando de chegar numa prova da Ironman, o Visa, 8 horas e... Quantos? 8 horas e 37, 8 horas e 27 minutos fazendo prova. Aí chega ali, você faz uma massagem muito pesada, uma massagem com arrasto muito grande. Rapaz, ele não fica nessa maca, não. Acho que ele pula fora. Né, Vitor? Será que ele ainda está ali? É verdade. Não é? Mas é isso. Machuca a pessoa. Legal. Cara, olha só que maravilha, né? Então, assim, no sábado, todo sábado, a gente vai bater esse papo aqui, falando sobre essa parte mais da ciência, né? Então, a gente vai trazer a ciência dentro a massoterapia para dentro da ciência no esporte. Vamos selecionar vários artigos. E esse foi o primeiro que a gente falou, né? Sobre o tema aí de os efeitos da massagem esportiva no desempenho na recuperação muscular. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. É legal falar dos autores aí, né? Que é esse Holly Louise Davis, o Summer Arland e o James Chico aqui. É importante a gente colocar os autores aí, que eles são pesquisadores, todos eles são PhD, né? Então todos eles já são doutores, né? São bem especialistas aí dentro do que eles estão falando, e é legal a gente ter isso como referência, né? Para dentro da massoterapia. Então, você é massoterapeuta que não tem base científica, entendeu? Aqui está uma boa base científica para se alguém perguntar e você já poder responder na lata aí que a massagem sim, ela ajuda, né? Tanto na flexibilidade quanto na dor muscular tardia. Percepção de dor, sim. Né? Aumenta a flexibilidade, a massagem ajuda no aumento da flexibilidade e na diminuição da percepção de dor. Isso aí. Muito importante isso. Né? Então, a justificativa científica, né? A gente saber por que está fazendo. Olha, você vem fazer massagem. Mas por que a massagem vai ajudar? Não, a massagem vai ajudar, cara, porque vai aumentar a sua flexibilidade mesmo. Já tem artigo científico provando isso. Revisão bibliográfica, quer dizer, vários artigos foram reunidos num só e esses vários artigos chegam a essa mesma conclusão. Então, assim, é muito importante. Argumento para justificar o seu trabalho. Oi, Érica. A Érica aí. E é importante, né, falar disso, né, porque o massoterapeuta precisa desses argumentos. E esse artigo, ele é muito grande, porque ele não é o que fala só sobre o desempenho da recuperação, mas é o maior, né, que foi feito até hoje. Então, é um artigo atual, tá, de 2020, agora foi publicado em 2020, e ele foi o maior, né, sobre exames de efeitos da massagem, entendeu? Então, não teve nenhum outro artigo até agora publicado que teve essa quantidade de pesquisa ali de atletas participantes, entendeu? Então, aí foram mais de 1.000 atletas, né, que foram participantes. Entendeu? A Érica aí, ó, falando, bom dia, Érica. Falando, só tem fera aqui. Ah, fera você, estamos aprendendo. Olha os monstrinhos aí que você está criando na massoterapia. Os monstrinhos, Érica. Ai, ai. Gente, a Érica é professora aqui do curso de técnica e massoterapia no Senac do Distrito Federal. Cláudia Anjos. A Cláudia já está te seguindo, Gutenberg. Já tem uns dias já. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Pois é, a Érica realmente é uma pessoa mestre aí que conhece bem da massoterapia, né? E ela faz a parte existe lá o curso técnico, né? Tem várias matérias que a Érica aplica lá. E ela é uma excelente professora, porque eu conheço bem. Já a gente consegue trazer ela aqui, né, não, Andréia, para bater um papo com todo mundo. Com certeza. Fundamental para falar sobre a formação de técnicos em massoterapia. Isso, né? Como é que funciona. É muito legal, muito importante, né? O massoterapeuta hoje, ele realmente procurar o curso técnico é fundamental, né? Para que a gente consiga valorizar mais a nossa profissão e realmente colocar que as pessoas entendam que a massoterapia precisa de capacitação, né? Assim como toda a área da saúde, a galera tem uma formação, né, bem extensa, bem longa, o massoterapeuta precisa também de ter esse conhecimento. E uma coisa que é importante, não parar de estudar, né? Tá sempre estudando, porque é uma área que precisa de atualização constante. Se você parar... Até porque, por conta, a própria justificativa dessa live de hoje, né, Gutenberg, a medicina esportiva, ela está se desenvolvendo bastante. Então, a massoterapia tem que acompanhar a evolução da medicina esportiva, senão a gente não vai conseguir
participar disso, né? Ajudar o atleta na medida da evolução do conhecimento. Sim, né? é super importante, né, a gente ter isso daí. Ó, só para vocês entenderem, né, a gente também vai ajudar ali a escrever alguns artigos, né, então, assim, a ideia é que a gente consiga agora, esse ano aí, já de fazer. Eu tive um artigo que eu ajudei a participar aí, que é um artigo sobre a recuperação dos atletas de saltos ornamentais, que foi publicado ano passado. A gente apresentou aí no congresso do COB, lá em abril, né, sobre essa parte da recuperação, e foi muito legal, né, porque a gente utilizou a câmera termográfica, né, para mostrar esse monitoramento que a gente fez com eles, e a gente vai estar fazendo outros aí esse ano, né, então é muito importante a gente contribuir também com a parte científica, né, de estar monitorando, ajudando aí e fomentando. E agora, E vamos sabendo falar disso... também, Gutenberg, da questão do reconhecimento da massoterapia enquanto profissão que está passando aí no Congresso, né? Então, a gente tem uma lei, né, que está lá no Congresso para ela ser literalmente regulamentada, assim, já é regulamentada a nossa profissão, porém a gente quer que ela tenha algumas diretrizes, né? E essa lei é uma lei, a PLS 13, que está lá desde 2016, e a gente com certeza já teve vários ganhos, né? Já estamos aí se organizando aqui nacionalmente, e isso vai ajudar muito. Galera, eu Daí a acho que importância do ensino, do estudo do nível técnico. com certeza, né? Que aí o nível técnico ele realmente ajuda muito, traz esse equilíbrio, né? Traz todo mundo para o mesmo nível e daí é só para cima, né? Então é legal, tá? Eu acho que o Galera, doutorado está acabando. é isso que eu ia falar. Tem uma hora já que a gente está aqui batendo papo, né? Falando disso. Olha aí, Andréia, o tema eu acho que foi muito legal, em massoterapia na ciência do esporte. Muito Então a gente bom. vai falando aí, galera. Todo sábado, né, 7 horas da manhã, a gente vai bater esse papo aqui, entendeu? Sobre a massoterapia no esporte. Foi muito legal. A gente sempre vai trazer um artigo científico, né, legal, falando sobre massagem, né? E você sempre, a gente procurar isso, informar um pouco mais, né? Vamos disponibilizar esse artigo científico aí para a galera, né? Ele está gratuito na PubMed, entendeu? Quem quiser o artigo, só chamar a gente que a gente manda, entendeu? Mas vou colocar a referência dele aí na live para quem quiser pegar, entendeu? Baixar ele e tudo, é bem legal, né? E vale muito a pena você, massoterapeuta, não só que trabalha com esporte, mas qualquer massoterapeuta já entender, né, que a massagem tem um efeito, né? E ter isso para você mostrar para as pessoas é muito legal. Então é uma leitura muito boa, né? E atletas também, né, Gutenberg? Porque o atleta, Claro, eu acho que é o mais interessado nisso, né? isso aí, entendeu? O atleta saber que a massagem ela tem efeito sim, né? Entendeu? Porque muito atleta não Conhecer gosta. isso, Ah, né? eu não Conhecer, gosto até de para poder massagem. buscar, né? Saber diferenciar a técnica que está sendo aplicada nele para saber, olha, essa técnica ela tem uma boa efetividade, é neste momento que se aplica essa técnica. Eu acho isso fundamental. Eu acredito que eu, na condição de atleta, eu gostaria de ter esse conhecimento. Entendeu? Sim, beleza. E a live é para isso, para a gente Sim. informar essa galera aí. Muito bom, Andréia. Muito Beleza. obrigada pela oportunidade. Vamos estar aqui. Não, oportunidade E não, já era. obrigada às pessoas que estão nos acompanhando. Sábado que vem a gente faz mais. Sábado que vem a gente está aí. Lembrando que amanhã, olha só, galera, amanhã a gente vai ter uma live sobre recovery esportivo, né? A gente vai ter uma nutricionista aí, que é a Narayana, vamos ter uma fisioterapeuta, a Ana, e a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre os 6 pilares do recovery, né? Então a gente vai falar sobre recuperação, vai começar amanhã, a live é 8 horas da manhã, é 8 outro horário, horas. 8 horas, né? Então a gente vai falar sobre isso aí, tá? Fiquem atentos aí que a gente vai estar falando disso. Vai ser muito bacana. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Até mais, Bom Gutenberg. sábado. Tchau. Tchau, tchau.